Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia. Bom, queridos, nós vamos hoje estudar o penúltimo livro, hein, do Antigo Testamento, hein? Olha que coisa boa! Vocês aí que estão desde o comecinho, já estamos acabando aqui o Antigo Testamento, que é mais longo, né? São 39 livros, então estudamos 37 livros, ó, já estudamos 37 livros da Bíblia. Que coisa boa, hein? Então hoje a gente estuda o 38º, semana que vem, se Deus quiser, a gente estuda o último livro do Antigo Testamento e ó, já concluímos aí então 65% do curso, né? Então mais um pouquinho a gente vai encerrar aqui, vocês que começaram, né? Desde o início lá, então já começamos aí, aliás, já estamos terminando aí a mais da metade do curso da proposta, né? Então, semana que vem a gente já pode falar, nós estudamos todos os 39 livros do Antigo Testamento, livro por livro. Oh, que coisa boa, hein? Que bênção de Deus! E isso para mim também foi uma novidade, né? Nunca tinha estudado, aliás, nunca tinha dado aula dessa forma, uma proposta de uma aluna, e aí a gente começou a fazer isso, né? Que a gente só estudava teologia, que é a mais clássica que a gente chama, né? Mas vamos lá, amado, vamos aproveitar. Então é o penúltimo livro da Bíblia, o livro de Zacarias, é o que nós vamos estudar hoje, tá? O Zacarias, ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Junto com Daniel, que tem também muitas visões da escatologia, e Zacarias ele se inclui, então, aí, ele inclui também... Travou aí? Eu estou ouvindo bem vocês, é que às vezes dá essa travada, mas o áudio, só se o áudio ficar ruim, a imagem às vezes dá uma travadinha, mas se o áudio sumir, aí vocês dão um toque, pode ser, porque eu acho que vai ficar oscilando assim, hora dá uma travada, mas volta, mas a voz que é o mais importante, né? Se o rosto der uma travada assim, mas a voz continuar, aí tá tranquilo, tá? Mas qualquer coisa vocês dão um toque aí. Agora tá tudo certo? Posso continuar? Pode ser? Como que tá aí agora? E acho que travou de novo, né? Vamos ver aqui, ao vivo é assim mesmo, ó. A gente vai aqui, ó, vamos aqui no tabernáculo, ó, vamos carregando a arca aqui. Vamos tentar aqui ver se melhora aqui a questão. Vamos lá, deixa eu ver agora se... Nem voz, nem vídeo. Isso, eu tô te ouvindo, Douglas. Eu tô ouvindo você, meu amado. Não sei se estão me ouvindo, né? Bom, como eu estava dizendo, o Zacarias, ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. A gente vai ver daqui a pouco por quê, né? Ele tem muitas visões, muitas profecias escatológicas. Isso quer dizer que é para o final dos tempos, né? A gente vai ver que ele tem muito paralelo, muita semelhança com o Apocalipse, mesmo com o livro de Apocalipse. Porque escatologia, vocês já sabem, né? Não se refere apenas ao livro de Apocalipse. Então, Daniel, como eu disse, o próprio Zacarias, Mateus capítulo 24, alguns trechos das cartas de Paulo, né, também tem lá passagens da escatologia e o próprio livro de Apocalipse. Então é um conjunto. É que o livro de Apocalipse ele só é escatológico, né? Só é escatologia, tá? Então vamos lá. Uma visão do além, né? Aqui eu coloquei um subtítulo, tá? Que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Quem escreve é Zacarias, é esse profeta. Pós-exílico, né? Então é depois do exílio babilônico, logo depois, ele profetiza ao mesmo tempo do que Ageu, que foi o livro que nós estudamos na semana passada, né? Então ele está ali, ó, no mesmo tempo, ele e Ageu profetizam inclusive na mesma região, no mesmo local. Ageu possivelmente é mais velho do que o Zacarias. Zacarias dá a entender o livro dele, né? No capítulo 2, no verso número 4, que ele é um jovem, tá? Capítulo 2, o verso 4,
dá a entender que Zacarias era um jovem, né? Então mais jovem do que o Ageu. O Ageu possivelmente ali tinha contato com judeus que tinham participado lá do primeiro templo, né? Aquele glorioso templo lá de Salomão, e Zacarias ele é mais novo, né? Basicamente ele vai trazer a mesma mensagem do que, ou melhor, mensagem semelhante do Ageu, só que com outras, né? Com outros termos, de outra maneira. Ele passa, ele profetiza, a mensagem dele, né, tem outros termos e de outra forma. Então, baseado mesmo em muitas visões, sonhos, né, mas basicamente é a mesma mensagem. A ênfase lá é sobre a reconstrução do templo, né, quando eles estavam voltando do cativeiro babilônico. Então, o que ele escreve? Ele profetiza aos colonizadores de Judá, ou seja, aqueles que vieram lá da Babilônia e agora vão reconstruir, né, Jerusalém lá, especificamente Judá. Então, ele escreve lá em Judá, em Jerusalém. Quando ele faz isso? Ano 520 até 470, aproximadamente aí 50 anos é o tempo que ele profetiza ali, né? Quer dizer, no mesmo tempo do Ageu. Por que ele escreve esse livro? Para encorajar, no caso os judeus lá, a reconstruir o templo e a esperarem a aparição do Messias. Olha só, então se vocês lembrarem do livro da semana passada, o Ageu, no finalzinho do livro de Ageu, no capítulo 3, né, Ageu vai falar sobre o Messias, a esperança de Israel, sobre a promessa de Deus, sobre a vida dos judeus. Era para animar, porque o povo estava voltando do cativeiro, cidade destruída, nação destruída, vindo de 70 anos de escravidão em outra nação. Então Ageu, ele traz essa mensagem de esperança. Zacarias, da mesma forma, também ele vem trazendo, né, esse aspecto na profecia. Anima o povo, chama o povo para a responsabilidade, para o arrependimento. À semelhança de Ageu, também profetizando e o povo se arrepende e aceita a mensagem de Ageu. Aqui também o povo aceita a mensagem de Zacarias, porque é o mesmo povo, né? É a mesma, não é outra geração, é a mesma geração, é o mesmo público, como eu disse. Então o povo vai correspondendo aí. Ageu, Zacarias, tem um grupo lá, né, de pessoas que Deus usa, né, sejam os sacerdotes, sejam, que é até o Josué aqui, lembram? Josué, Zorobabel, são os mesmos aqui, aparece também no livro de Zacarias, só para a gente ver mesmo que é a mesma geração, o mesmo público, tá? Só que Deus está usando pessoas diferentes aqui, né? Olha que coisa boa, como Deus, ele nos mostra aqui que ele tem essa diversidade. Deus não só usa as pessoas que elas são parecidas, de uma mesma forma. Deus, ele tem essa diversidade, né, dos seus profetas, dos seus vasos, como a gente gosta de falar, né, irmão? Então, os vasos de Deus, aquela coisa toda. Essa diversidade que a gente tem na igreja hoje, por exemplo, né, dos ministérios, é o pastor, é o profeta, o pregador itinerante, né? É o missionário, o apóstolo, é o mestre, é o evangelista, né? Esses obreiros mais destacados, né? A gente chama de esses obreiros ministeriais, esses ofícios ministeriais, mas cada um deles tem, né, as suas características únicas, tá? Que são diferentes uns dos outros, mas todos são usados por Deus, todos têm o propósito de edificar o corpo de Cristo. Estou falando do Novo Testamento e tudo mais, né? Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, aqui é um exemplo, né, entre outros. Se a gente for estudar outros livros, aliás, nós já estudamos outros livros, e se a gente for estudar nesse aspecto, a gente vê que também tem essa questão, essa diversidade, cada um com a sua personalidade, um mais enfático, né? um mais duro, como por exemplo o Elias e o Eliseu, né? Outro assim mais maleável, como o Samuel. Enfim, a gente percebe aí essas diversidades aí, e é bênção de Deus. Enquanto Zacarias encorajava sua própria geração a reconstruir o templo, ele queria que cada geração do povo de Deus soubesse que ele cumpriria as visões do futuro, né, que foram dadas aos profetas anteriores. O Messias de Deus virá e seu governo será estabelecido na terra. Então, só para a gente dar uma introdução aqui no livro a respeito do que Zacarias vai trazer. Então, porque assim, o povo estava desanimado mesmo, estava desanimado.
por vir toda aquela situação de longos anos, 70 anos, né, como eu já falei, daquele cativeiro babilônico e tudo mais. Só que ele vem aqui falando e mostrando que Deus, como vinha falando com todos os profetas lá para trás, centenas e centenas de anos, vários séculos, que ele iria cumprir a sua promessa, né? E ao longo do estudo aqui a gente vai ver, de fato, que foi cumprida. Quando a gente pega lá o Novo Testamento e o próprio Apocalipse, que é ainda coisa futura, né? Que Deus vai cumprir, mas já tem promessas cumpridas, profecias cumpridas aqui em Cristo, no Novo Testamento, tá? Então esse livro pode ser dividido em duas partes principais. Eu vou dividir em duas partes principais o livro, se vocês quiserem anotar aí. A primeira parte vai do capítulo 1, do versículo de número 1 até o capítulo de número 6, verso 15, tá? Tem 14 capítulos do livro, então a primeira divisão vai do capítulo 1, do versículo de número 1 até o capítulo 6, verso 15. E essa primeira divisão vai falar sobre 8 visões que ele teve. Daqui a pouco a gente também vai ver quais foram essas visões, o que elas significavam, o que elas representavam e o cumprimento delas. Então assim, primeira divisão do livro, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 6, verso 15, vai falar sobre as 8 visões que ele tem, tá? A segunda divisão aqui, nessa primeira divisão tem duas partes. Na primeira divisão tem duas partes, tá? Para eu não embolar tudo aqui e fazer uma confusão. Então vamos voltar de novo lá. Primeira divisão tem duas partes. A primeira parte, então, que eu falei, são essas 8 visões. A segunda parte vai do capítulo 7, do verso 1 até o capítulo 8, verso 23. Ou seja, capítulo 7 e capítulo 8. A segunda parte da primeira divisão. Tá tranquilo aí, né? Porque às vezes eu me enrolo aqui, mas é isso aí. Primeira parte, a segunda divisão, que é o capítulo 7 e o capítulo 8. São perguntas sobre o jejum, ou seja, as pessoas lá em Judá, os judeus que perguntam a Zacarias a respeito do jejum. Calma que a gente vai ver esses detalhes. Só estou aqui trazendo essa estrutura aí, tá? Então, primeira divisão, essas duas partes. Vamos para a segunda divisão do livro, tá? Que também tem duas partes. Então, segunda divisão, primeira parte da segunda divisão. Do capítulo 9, do verso 1 até o capítulo 11 e verso 17. Então, segunda divisão, primeira parte. Capítulo 9, verso 1 até o capítulo 11, verso 17. O pastor de Deus é rejeitado. Esse é o título que a gente vai colocar aqui, tá? O pastor de Deus é rejeitado. Esse pastor refere-se a Jesus. A gente vai chegar lá também. Segunda parte da segunda divisão, que é do capítulo 12 verso 1 até o 14, tá? Então, capítulo 12, verso 1 até o 14. A intervenção final de Deus na história. Esse é o título. A intervenção final de Deus na história, tá? Capítulo 12, verso 1 ao 14. Tudo bem, amados? Conseguiram aí, tá? Se vocês anotaram, tudo certinho, posso prosseguir daqui? Pode ser? Então, bora lá. Então, vamos agora, né, pegar cada uma dessas divisões e vamos falar um pouquinho mais, detalhar e tudo mais. Então, vamos lá. As 8 visões. Não sei se vocês estão com a Bíblia aberta, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Na própria Bíblia nossa, né, na maioria das Bíblias, tem essas divisões. Quando a gente pega aqui aqueles subtítulos, né, em negrito lá. Então, por exemplo, aqui, do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 8. Do verso 1 ao verso de número 8, ao verso 6, do 1 ao 6, a gente vê aqui uma divisão, tá? E é interessante, deixa eu fazer aqui um comentário rapidinho do livro passado, porque, como eu disse, eles profetizam ao mesmo tempo. Vocês lembram que o livro de Ageu, ele tem 3 capítulos, mas ele fala sobre 4 pregações, 4 sermões? Vocês lembram dessa informação? Da semana passada, amados? Já esqueceram, né? Não tem nada não, não tem problema não. Esqueceram ou não? Lembram? Sim ou não? Esse é sim? Não, né? Não. Tá bom, então vamos lá. Rapidinho só para a gente relembrar. O livro de Ageu, ele tem 3 capítulos, tá? Mas nesses 3 capítulos é dividido em 4 sermões, 4 pregações.
E assim, é exato a data, ele coloca lá o mês, o ano e o dia que ele pregou aquilo lá, que ele trouxe aquele sermão, tá? Capítulo 1. No capítulo 1 e 2 tem outra data lá, mês tal, mês tal, dia tal e o ano tal. Então, ele data as 4 mensagens, os 4 sermões do livro de Ageu, ele coloca a data exata. Então, nós sabemos quando ele pregou aquilo, né? Então, aí, mais ou menos em 4 meses, ele traz 4 sermões. É o livro de Ageu. Aqui no livro de Zacarias, olha que coisa interessante, amados. Ele também vai falar sobre a sua mensagem e a data também. É muito semelhante, né? Essa estrutura. Então, quando a gente lê aqui, ó, no verso de número 1, capítulo 1, verso 1, ó, no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo... Então, olha que coisa interessante. Aqui a gente percebe que ele também data. Inclusive, amados, esse Zacarias aqui é o mesmo homem que Jesus... Diga, Douglas. Não, o irmão falou que está no 8º, aqui na minha frente está no 2º ano do rei Dário. No 8º? 6º mês. Aí está no 6º, aqui está no 8º mês. Aí está no 8º mês, ó, tá assim, ó. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. Então depois eu vou ter que ver o porquê que tem essa diferença. Né? Vamos ver o porquê. Agora eu não vou conseguir te falar o porquê que tem essa diferença. Mas bora ver lá. No WhatsApp depois lá me cobra, tá bom? Para eu trazer essa informação para vocês. Que eu vou ter que pesquisar, que eu não lembro porque eu nem sabia que tinha essa diferença. Então olha só, coisa boa. Enquanto a gente ensina, a gente aprende também. Quer dizer, não aprendi ainda, né? Eu vou ter que ver o porquê. Mas eu não tinha percebido, eu nunca tinha reparado em outra versão essa diferença. Qual que é a tua versão, Douglas? Você sabe a versão da tua Bíblia? Se é NVI, atualizada, NVT, consegue? Tá, João Ferreira. Tá, João. Revista corrigida. Ah, revista corrigida? É a mesma da minha. É a mesma da minha, então deixa eu ver depois. Sim, é Plenitude, Almeida Revista Corrigida, é a mesma da minha versão também, Almeida Revista Corrigida. Depois eu vou ver então por que tem essa diferença, tá? Agora eu não vou conseguir, eu não tenho essa informação agora, mas obrigado por compartilhar aí, porque tem alguma coisa aqui para a gente descobrir, né? Mas enfim, tem 2 meses de diferença, também não vamos brigar por causa disso agora, né? Não vamos perder a amizade. Mas aqui, ó, ele data, tá bom? Ele coloca a data. No caso aqui, é em 15 de fevereiro do ano 519. Então, diz respeito ao dia 15 de fevereiro de 519, tá? Foi dada a Zacarias uma série de visões, cada visão tem a ver com o futuro do povo judeu. Então, ó, essas profecias têm a ver com o futuro do povo de Deus. A igreja não está inclusa aqui, tá? Geralmente os profetas, eles não sabem a respeito da igreja, eles profetizam e na cabeça deles tudo diz respeito a Israel. E de fato, né, quase que 100% desses profetas, eles falam direcionado ao povo judeu, tá? Né? Então a gente precisa entender isso aí também. Embora as potências mundiais aí, né, os gentios, estavam controlando a Terra Santa, né, ou seja, Jerusalém, Deus iria cumprir as antigas promessas. Então é isso que ele vem trazendo aqui. Aí aqui, ó, eu vou passar para vocês as 8 visões, tá bom? Então do capítulo 1, ó, do verso 7 até o 17, aqui, capítulo 1, verso 7 ao 17, é a primeira visão que ele tem, né? Não vai dar tempo de ler tudo, não, são 14 capítulos, não tem como a gente ler tudo, mas depois aí vocês na divisão, vocês lêem em casa, tá? Lê em casa, vocês estão em casa, tá todo mundo em casa, inclusive aqui. É o hábito, né, irmão? A gente dá aula na igreja, no seminário, fala em casa vocês falam, mas tá todo mundo em casa aqui, então tá tudo certo. Então depois vocês leem aí.
O capítulo 1, do verso 7 ao 17, é a primeira visão que ele tem aqui, ó, dos cavalos, né? Então, Deus está cuidando de Jerusalém. Esse é o título da primeira visão. São 4 cavaleiros que aparecem. Ó, a gente já está lembrando de Apocalipse também, né? Lá tinham 4 cavaleiros e tal. Apesar que lá em Apocalipse tem outro significado, tá? Então aqui não é o mesmo significado lá. Existe essa semelhança de serem 4 cavaleiros, mas não se refere à mesma coisa lá de Apocalipse. Esses 4 cavaleiros aqui, eles representam os vigias de Deus, por assim dizer. Que Deus está vendo, Deus está cuidando, Deus está atento a tudo que está acontecendo no mundo. Não é só em Jerusalém. Mas aqui, apesar das nações, né, no caso, os medos e os persas, agora venceram o Império Babilônico, né? As nações gentílicas estão no poder, mas Deus, ele está cuidando de Jerusalém, tudo isso. Então, primeira visão. Segunda visão, ainda no capítulo 1, do verso 18 ao 21, tá? Tem a segunda visão aqui, que são os 4 chifres e os 4 ferreiros. Essa é a visão. As nações que dominavam Jerusalém, elas vão cair, tá? Então, chifres, né, representam poderes, e esses ferreiros aqui também vão combater contra esses poderes. Ou seja, essas nações que dominam Jerusalém, todas elas, no final, vão ser derrotadas. Segunda visão. Terceira visão, do capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 13. Então, terceira visão, capítulo 2, verso 1 ao 13, né? Jerusalém, ela é medida, tá? Deus está protegendo, está prosperando Jerusalém. Então, nessa terceira visão, né, o Zacarias está mostrando que Deus protegerá e prosperará Jerusalém, né? Como aqui um homem que está medindo Jerusalém, ou seja, Deus, ele está protegendo, ele vai prosperar Jerusalém. Mesmo naquela condição adversa, mas isso aqui é para o futuro. Quarta visão, amados. Quarta visão aqui, que é o capítulo 3, verso 1 até o verso de número 10. Aqui aparece o sumo sacerdote, ele é acusado por Satanás e é justificado por Deus, né? Então Josué, o sumo sacerdote, aparece na visão e Satanás aparece na visão. Olha que coisa curiosa, né? E essa quarta visão, Deus está falando para a nação de Israel que ele vai restaurar o sacerdócio, vai purificar, vai dar autoridade, né? Que o Messias viria e levaria os pecados embora. Olha só, então a quarta visão, do capítulo 3, verso 1 ao 10, através da figura do sumo sacerdote Josué, né? Então o sumo sacerdote Josué aparece numa visão e Satanás acusando ele. Mas o que o Zacarias aqui está mostrando é que o Messias de Deus viria, ou irá vir, né, no caso naquele tempo, viria lá no futuro e levaria os pecados de Israel. Quinta visão aqui, ó, que é do capítulo 4, verso 1 ao verso 14, né, vai falar do castiçal de ouro e as 7 lâmpadas, que Deus proveria recursos necessários. Olha que coisa interessante, né? Deus proveria os recursos necessários para a nação de Israel. Então, nessa representação do castiçal de ouro e as suas lâmpadas, né? Isso fala da luz de Deus, da comunhão, enfim, da ação do Espírito Santo sobre a nação de Israel. Sexta visão, amados. Sexta visão aqui. Vai do capítulo 5, do verso número 1 ao 4, bem curtinho aqui. Vai falar de um rolo voante. Ó, um rolo sai voando assim, ó. Umas coisas engraçadas, né? Então é bem interessante assim, porque o Zacarias, ele tem as visões próprias dele, né? Então esse negócio de sonho, de visão, isso aí vai lá desde do Gênesis. A gente lembra Jacó, José, o próprio faraó, né? Deus foi se comunicando através aí desse meio aí, né? Visões, sonhos. E aqui Zacarias tem também elementos, visões, sonhos que são próprios, né? Então, lógico, aqui a gente estudando vai lendo, a leitura também simples aqui já vai trazendo para nós algumas explicações, né? Mas tudo isso representações
tudo isso representava alguma coisa. Então, nessa sexta visão, do capítulo 5, verso 1 ao 4, Deus iria castigar os malfeitores, tá? E a ideia também desse rolo voando é que a nação de Israel e as nações seriam purificados pela palavra de Deus. A gente tem que entender que rolo é aquele rolo pergaminho, né? Vocês lembram, né? O rolo pergaminho, tá? Que eram os livros, né? Os livros eles eram escritos naqueles pergaminhos lá. Então aqui representa de fato a palavra de Deus. As escrituras são elas que purificam ou que purificariam, julgariam os malfeitores e purificaria as pessoas, tá? Sétima visão, capítulo 5, versos de número 5 ao verso de número 11. Aqui, essa sétima visão é a mulher e o efa. O efa é uma medida é uma unidade de medida, uma balança, né? Tá com uma balança. Tem uma mulher e uma balança, né? O capítulo 5, verso 5 ao 11, representa que Deus iria purificar a terra da maldade. Então essa mulher, olha só, né? Que tinha sido levada para a Babilônia por outras mulheres, e Deus estava purificando lá Israel, tá certo? Né? O efa aqui, a balança, é o julgamento mesmo, né? O julgamento de Deus, mas no sentido aqui de purificar. A gente estudou isso em Jeremias, em Ezequiel, em Daniel, né? O cativeiro serviu como purificação para os judeus. Deus estava julgando, punindo, mas no sentido de correção, né? Não é um castigo pelo castigo, mas é correção, tá? Oitava e última visão, capítulo 6, verso 1 ao verso de número 15. Oitava e última visão, capítulo 6, verso 1 ao 15. Aqui está escrito assim: os 4 carros, né? Que o Messias de Deus será sacerdote e rei, tá? Depois que a gente lê aqui, né, até o verso 15, porque depois vai falar sobre as coroas na cabeça de Josué e o renovo que viria. Então Josué aqui, ele representa quem? O próprio Jesus, o sacerdote, né, o sumo sacerdote nosso, o rei, né, aquele que intercederia. Eu estou andando com os capixaba aqui, o sotaque está mudando, irmão. Oh, meu Deus, não sou paulista mais. Quer dizer, nunca fui, né? Mas eu disfarçava, né? Intercederia, tá certo? Intercederia, não dá, mas... Tudo bem, queridos? Então, ó, primeira divisão do livro, primeira parte do livro, tá? Vamos para a segunda parte do livro, né? A primeira divisão e a segunda parte, que é o capítulo 7 e o capítulo de número 8, né? As perguntas sobre o jejum. Então, durante o cativeiro, os judeus eles observaram, né, 2 feriados solenes, tá? Que celebravam a queda da cidade e a destruição do templo. Então perguntaram a Zacarias, né, se naquele momento que o templo estava quase concluído, o povo deveria continuar a observar esses feriados durante os quais eles jejuavam. Sabe qual foi a resposta? Vamos ler aqui no capítulo 7, verso 9 e o verso 10. Então perguntaram: a gente vai observar, a gente continua celebrando e observando aí esse dia, né? O templo estava sendo reconstruído e quase concluído. Então eles fizeram essa pergunta: a gente continua observando, né, todas aquelas solenidades, aqueles dias festivos e tudo mais? E aí o capítulo 7, verso 9 e 10, a resposta de Deus através de Zacarias é essa, ó. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um ao seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra seu irmão no seu coração. Então, o que Deus estava falando aqui, quando eles perguntaram, a gente continua observando as leis e tudo mais, festa, o que Deus responde, não é a questão da observância da lei, não é a questão religiosa, a questão é mais profunda, é como vocês vivem, não é o templo, não é a cerimônia, não é o ritual, é a vida de vocês, é a relação de vocês, é como vocês vivem como nação, né? Isso aqui, amados, é a mesma coisa que Deus falou há 200 anos atrás, há 200 anos desse período aqui, né? Antes desse período, então, no caso, 700 anos antes de Cristo, que é o Isaías.
Então, ó, Isaías capítulo 50, eu vou ler aqui com vocês, ó, 58, Isaías 58, verso 3 ao 7. Vamos ver se a gente vai lá para Isaías agora. Isaías, capítulo 58, verso 3 ao verso de número 7, tá? Isaías já é antes do cativeiro, né? Mas Deus estava falando a mesma coisa, irmãos. Há 200 anos atrás, ou há 200 anos antes desse fato aqui, Deus estava dizendo a mesma coisa, a respeito da mesma coisa, né? Então, olha só, Isaías 58, verso 3. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Deus dizendo, né? Eis que para contendas e debates jejuais e não para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível, Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que dá a tua carne? Então, olha que coisa interessante, irmãos. Aqui Deus estava ensinando o povo. Vocês precisam, antes dos rituais, antes das cerimônias, antes das questões religiosas, vocês precisam ser um povo que tenha essas características, que sejam justos, que não trate mal as pessoas, que socorra. Aqui tem um quarteto da vulnerabilidade que a gente chama. Eu acho bonita essa palavra aqui. Só a palavra, a situação não. Quarteto da vulnerabilidade, pessoas vulneráveis, né? Órfão, viúva, estrangeiro e pobre. Então Deus diz, ó, cuide dessas pessoas. Cuide dos órfãos, cuide das viúvas, cuide dos estrangeiros e cuidem dos pobres. Irmãos, isso vale para hoje também, viu? Então, né, as mulheres desamparadas, nós, o povo de Deus, precisamos dar atenção. Paulo fala isso lá em 1 Timóteo, capítulo 5, se não me falha a memória, 5 e 6, uma coisa assim, tá? Ou é 5 ou é 6. Então, vale para a igreja, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, irmãos. Olha só, é uma atitude cristã, nós adotarmos crianças órfãs. Tem pessoas que têm preconceito, mas nós, discípulos de Cristo, precisamos entender, isso é uma atitude de cristão, tá certo? Cuidar dos órfãos, né? Eu e a minha esposa mesmo aqui, se Deus quiser, daqui um pouquinho a gente vai adotar um. Nós temos 2, né? Graças a Deus, felizes com os nossos filhos, mas possivelmente nós vamos adotar um daqui um pouco aí. Semana passada, domingo passado, na nossa igreja lá, um casal apresentou os 2 meninos que eles adotaram. O menino já, acho que um lá tinha 9 para 10 e outro 7, aparentemente eu estou falando aqui, né? Nem sei se é isso. Apresentaram eles, olha que coisa linda, como se fosse apresentando o bebezinho, né? Que a gente faz isso, né? Nossos filhos bebês a gente não leva para a igreja. Eles levaram os filhos deles, só que já grandão, mas apresentaram lá diante de Deus os filhos deles. Que atitude nobre, bonita. Eu sei que infelizmente até irmãos nossos têm preconceito com isso, mas a gente vê aqui, ó. Então, órfão, viúva, órfão, imigrantes que nós temos hoje, né? Então a igreja precisa acolher essas pessoas, tá? Refugiadas, gente que vem de contexto de guerra, de fome, né? Então imigrantes, que são os estrangeiros, e os pobres, amados. Nós também, como igreja de Cristo, precisamos dar atenção para as pessoas. E aí o ensino não adianta a gente jejuar, não adianta a gente orar e não ter essa disposição, porque o que Deus quer de fato não é essa vida religiosa, de rituais, tá? Então, já aplicando para nós aqui, que é a mesma coisa que Deus estava falando lá e a mesma coisa que Deus propõe para nós hoje também, que a gente tenha mais do que as orações, jejum, música, culto, aquela coisa toda, é que a gente tem um coração, amados, com essas virtudes, tá? Então, só para a gente entender aqui. Perguntaram do jejum e Deus disse, jejum, nada, não é isso não, é isso, isso e isso. Então, vamos lá para a nossa segunda divisão aqui, só um minuto. Vamos lá na continuidade aqui,
segunda divisão, primeira parte, né? Capítulo 9, do verso 1, do capítulo 9, nós vamos comentar agora, do verso 1 até o capítulo 11, verso 17, tá? É esse trecho todo aí, capítulo 9, verso 1, até o capítulo 11, verso de número 17. O pastor de Deus é rejeitado, é o que Zacarias fala aqui, tá? Capítulo 9, verso 9, olha, capítulo 9, versículo de número 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, ele está falando do Messias que viria humilde, né? E a gente vai lá em Mateus, vamos ver o cumprimento dessa profecia, lá em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, olha, a gente já vai vendo aqui as profecias cumpridas, né? Eu vou precisar só acelerar um pouquinho aqui para dar tempo de eu passar todas as informações, tá? Então, capítulo 21, verso 7 e o verso de número 9. Mateus 21, 7 ao 9. Diz assim, ó: trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima, no caso Jesus, né? E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então olha que coisa interessante aqui, irmãos, a gente vê o cumprimento da profecia de Zacarias lá, né, no Novo Testamento, em Jesus. Então eles iriam rejeitar. Então ele já está profetizando aqui que a nação de Israel iria receber o Messias humilde, falou dessa forma, vindo montado no jumentinho. Olha que precisão, olha que detalhe, né, de riqueza de detalhe de como o Messias viria. E eles rejeitam. Capítulo 11, aqui de Zacarias, verso 12 e o verso 13. Capítulo 11, verso 12 e o verso de número 13. Diz assim, ó: E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixai-o. E pesaram meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Olha só, queridos. Então, Zacarias está falando também que o Messias, ele seria remunerado, não o Messias em si, né? Mas iriam pagar 30 moedas de prata, ou seja, salário de um escravo, moeda de um escravo. Isso se cumpre lá em Mateus 27, vamos ver? Mateus 27, mas não é Jesus, né? Eles não pagam isso para Jesus, paga para um tal de Judas. Capítulo 27 de Mateus, versos 3, verso 5 e o verso 7. Então vamos lá, Mateus 27, 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes. Verso de número 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Verso de número 7. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Então olha o cumprimento da profecia de Zacarias também lá no final da vida do Messias, de Jesus, né? Então o pastor de Israel seria rejeitado, o Messias seria rejeitado. A segunda parte da segunda divisão, né, do livro, que vai do capítulo 9, do verso 1 até o capítulo 14 e verso 20. A gente até pegou o trecho novamente aqui, só que a gente está estendendo até o final do livro agora, tá? Capítulo 9 até o capítulo 14, que aí encerra o livro, né? Aqui Zacarias vai falar sobre a intervenção de Deus na história humana, no final da história humana. Então olha como o negócio dá uma esticada até o final dos tempos, amados, até a escatologia. E assim, prestem atenção nessa informação. O Zacarias, ele vai falar sobre a escatologia, o final dos tempos. E ele inclui Jesus como sendo o final dos tempos. Na teologia, nós falamos que existe a escatologia iniciada, ou seja, o começo do final dos tempos começa com a vinda do Messias.
tá certo? Não é lá com Apocalipse, não. Jesus vindo ali, inaugura-se o final dos tempos. Então já temos 2000 anos na teologia que é considerada que o final dos tempos começou com a vinda do Messias. Já tem 2000 anos. Nós sofremos hoje os princípios das dores, né? Que é essa intensificação dos sinais que Jesus disse lá no capítulo 24 de Mateus. Então, mas olha só, na visão dos profetas, na visão de Zacarias, a escatologia, o final dos tempos, iniciaria com a vinda do Messias, né? Aí a gente aqui vê nessa segunda parte da segunda divisão, amados, do capítulo 9 ao 14, que é o final do livro de Zacarias, na última semana de Jesus, ele traz vários detalhes. Vamos ver esses detalhes? Capítulo de Zacarias e a gente compara com o Novo Testamento. Ó, capítulo 9, verso 9. Nós lemos, mas vamos ler de novo. Zacarias, tá? 9:9. Que ele viria montado sobre o jumento, né? Ou, no caso, ele seria justo, salvador, pobre. Ó, dá a característica, inclusive, que seria muito humilde e pobre. O Messias, Jesus, viria sobre o jumento. Isso se cumpre lá no capítulo de número 21, verso 4, que nós lemos, né? Então, primeira característica. A segunda, capítulo 13 de Zacarias, capítulo 13, versículo de número 7, 13 e 7 de Zacarias. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Lá em Mateus 26, capítulo 26 de Mateus, verso 31, a gente vê esse cumprimento. Capítulo 26, versículo de número 31, diz assim, ó. Então Jesus disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, olha Jesus se referindo a Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Outro detalhe aqui que Zacarias traz. Ele seria vendido como escravo, né? O capítulo 11, verso 12, que nós lemos também, deram 30 moedas de prata, então Jesus foi vendido como preço de um escravo, né? Capítulo 11, verso 12, e isso se cumpre no capítulo 27 de Mateus, do verso 3 ao 10, que nós lemos lá também, né? Então, outro detalhe aqui, ele seria vendido como escravo. Capítulo 13 de Zacarias, verso de número 6. Esse texto aqui eu acho muito, muito interessante. 13 e 6 de Zacarias. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Olha só, amados. Capítulo 13, verso 6. Então, as feridas de Jesus, né? O seu corpo transpassado, as chicotadas, todo aquele maltrato no seu corpo, o Zacarias, ele fala aqui que aconteceria com o pastor de Israel, com o Messias. E de fato isso se cumpre lá no Novo Testamento, também lá em Mateus a gente vê isso, né? O capítulo de número 12 de Zacarias, voltando um pouco, verso de número 10, diz assim, ó, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito da graça e súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui os furos no corpo de Jesus, tá certo? Eles olhariam, isso já não fala lá do quando Jesus veio não, amados. Isso vai falar, no caso, lá no final dos tempos mesmo, tá? Que está em Apocalipse, né? Eu anotei aqui, deixa eu ver que eu não lembro de memória. Apocalipse capítulo 1 verso 7. Apocalipse capítulo 1 verso 7 se cumpre. Então vocês percebem que para Zacarias ele não distingue, ó, Jesus depois do final dos tempos, não, Jesus já está incluso em tudo isso aí. Perceberam, né? Que ele não faz, os profetas, Daniel também, ele não faz essa divisão. Ah, vai vir a igreja no meio, vai depois, não faz. É uma coisa, para eles, na visão deles, é uma coisa só, tá? Eles não têm essa clareza de que a igreja de Cristo está aí no meio e tem todo esse tempo. Para eles, assim, uma coisa acontece, né, ali na sequência. E aí, a gente vê aqui, então, todos esses detalhes. Então, lá em Apocalipse 1:7, isso vai se cumprir ainda quando Jesus vier lá no final dos tempos para os judeus e eles vão ver as marcas no corpo de Jesus, então eles vão reconhecer que foi o Messias que eles rejeitaram e crucificaram, amados, tá bom? Então a gente percebe aqui, ó,
toda essa revelação para aquele povo lá naquela época. Olha que coisa interessante. E aí aqui a gente acaba o livro de Zacarias, né? Falando sobre todos esses detalhes aí escatológicos, as visões, os detalhes e tudo mais. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.